Pessoal, uma das maiores lutas na minha vida é a ansiedade. Galera, a gente tem que viver o processo, mas é tão difícil a gente falar assim, viva o processo. Em palavras são fáceis demais, né? Agora o negócio é a gente conseguir viver, certo? Eu sou um cara que luto muito contra a ansiedade. Eu sou um cara que eu sonho, que eu tenho um objetivo, só que eu quero já estar lá. Entendeu? Tipo, eu esqueço do processo, do que eu tenho que passar, do que eu tenho que viver para chegar até lá. E muitas das vezes a ansiedade ela toma de conta de nós e às vezes a gente perde o controle, né, da nossa vida, né? Então, a minha maior luta hoje é a ansiedade, né? O processo ele tem que ser vivido. O processo ele tem que ser aproveitado, né? Porque tem gente que vive tão rapidamente que a vida passa e ele não percebe as coisas boas que passaram na vida dele, para ele tomar de lição, para ele tomar de alguma ajuda que, que ele precise nesse processo, né? Então, o que nós devemos fazer é simplesmente aproveitar o processo. Porque eu sou uma pessoa que eu não quero plantar. E se eu for plantar, eu não quero colher. Que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa que ela almeja tudo de bom, mas ela não quer plantar, né? Ela não quer fazer o que é preciso para chegar até o ponto principal, né? Que é o objetivo dela, certo? Então, eu tenho que aprender, né? Eu estou aprendendo, né? Aos poucos, né? Não vou dizer a você que eu estou um cara 100% resolvido nessa situação de ansiedade que eu tenho, em querer as coisas rapidamente e não conseguir, porque, vamos lá, se você deseja algo, se você quer algo, né? Eu quero um exemplo, quero fazer uma faculdade, no caso, você vai ter que estudar. São 5 anos de faculdade, dependendo daquilo que escolha, que tem uns que é menos, mas você vai ter que passar esse processo todinho, certo? Não é você chegar num colégio e dizer assim, falar com uma diretora ou com um diretor, ei, me passa lá para o terceiro período, o quarto período, que não é assim. Você tem que viver aquele processo, você vai ter que estudar cada matéria que o professor passar, cada trabalho que o professor passar, cada atividade que o professor passar, você vai ter que fazer. Então esse é o processo, certo? Eu me lembro muito bem, quando eu estudava, eu não fui muito de estudar, e me chamaram para fazer um trabalho de escola, e eu disse, não, eu vou apresentar e tudo. Eles me mandaram eu pesquisar sobre Mahatma Gandhi, se eu não me engano. E eu não fui estudar, eu não fui pesquisar, eu não fui fazer o trabalho, o que eles me pediram para fazer, né? Que no caso era o professor que tinha pedido, e eles me colocaram no grupo e disseram, olha, Roberto, tu vai ter que fazer isso aqui para apresentar, parece que era no sábado, se não me engano, era no sábado. Então, eu não fui pesquisar, eu não quis viver esse processo. Então, quando foi no dia de apresentar, eu comecei a inventar. Tá lá. Algumas pessoas enganavam, outras pessoas não. E no final foi só o quê? Frustração. Era uma professora que chegava para você, ele perguntava, se você não soubesse, ela não estava lá. Independente se você tivesse apresentado para 10 ou 20 pessoas, a professora ia escutar você, ela ia ver o que você tinha apresentado, né? Então, quando chegou a minha vez de apresentar para a sala de aula, comecei a apresentar e tudo, inventando coisas, tinha acabado de ler ali algumas coisas, e aí comecei a inventar, ela disse, Alberto, eu estou vendo que você não estudou, então o quê? Eu não quis passar pelo processo, eu quis estar lá para receber aquela nota, eu queria muito receber a nota, eu precisava receber aquela nota, mas eu não quis passar pelo processo. Então, o que eu aprendo, né, com um processo? O processo ele é dolorido, né? O processo ele é dolorido, ele não é fácil, certo? Eu estou num recomeço de vida, eu estou me transformando todos os dias,
né? Me reeducando nos hábitos. Então, eu estou tentando viver o processo. Pronto, todas as manhãs eu acordo mais ou menos umas 5, 5 e meia e vou caminhar e vou correr. Quando eu chego lá para correr, eu quero sempre sentir a sensação que é de chegar lá no final. Só que aí eu tenho que passar pelo processo da caminhada ou da corrida que eu esteja fazendo. Eu tenho que correr aquele caminho. São mais ou menos 5 km. Eu tenho que correr os 5 km para sentir a sensação de estar lá. Porque é muito fácil você sair da sua casa e correr e chegar lá. Um exemplo, chega lá você, tô com compromisso de correr e de repente alguém passa de bicicleta lá e dá uma carona, bora Roberto, dá uma carona até o final. Tu vai chegar lá, cheguei. Mas olha a frustração. Tu não viveu o processo. Então o sentimento ele não vai nem existir praticamente. Tu vai chegar lá na frente, pode receber um aplauso de alguém que te viu, né? Que hoje em dia na internet a gente pode fazer aquelas montagens que tava correndo, correu 10 km, 12 km no caso, e chegar lá alguém te aplaudir, mas no final das coisas tu não aprendeu foi nada. Que quando vinha as dificuldades, quando vinha as coisas difíceis da vida, você não vai conseguir passar, né? Então você vai aprender a viver o processo, né? Vamos dizer assim, a resistir àquele processo que você tá passando. Quando eu tinha meus 18 anos, que eu fui servir nas Forças Armadas, os instrutores, os tenentes, os capitães, eles davam instrução a gente e eles testavam os limites da gente, né? Eles queriam que a gente vivesse aquele processo. Então você tem que viver o processo. Todo dia de manhã a gente fazia aquela corrida, né? A corrida matinal. Então eles levavam ao extremo, né? Em correr tantos km, tudo, para quem ia resistir, para quem não ia conseguir e tal. Então eu tive que viver esse processo, né? Eu tive que viver esse processo. Esse processo ele não passou muito tempo na minha vida, mas eu tive que viver. Eu me recordo desse processo, mas ao longo do tempo perdi esse processo, né? Na minha mente que eu tinha que viver tudo, né, para conseguir os meus objetivos. Eu tive que passar tudo isso, eu tive que passar pelo processo da corrida matinal no exército, né, para conseguir ficar um pouco mais tempo nele, né. É isso que acontecia. Então, o processo ele tem que ser, você tem que aguentar o processo, né? Ele não é fácil, não é fácil. Me lembro como hoje também um sargento que ele era muito 10, eu tenho que reclamar dele. Ele me pediu para fazer uma limpeza no frigo, acho que é frigo Goiás, numa freezer, acho que é na freezer, né? Frigo Goiás, acho que é no mercado. Numa freezer grande, enorme. Eu disse, Roberto, tira tudo e limpa, certo? Ele deu as partes e foi embora e eu fui seguir aquilo que ele falou, né? Eu não queria passar pelo processo de tirar tudo, de limpar, sei o que. Não, tirei por cima aqui, eu passei uma vassourinha, acabou, cheguei lá, sargento, terminei. Missão cumprida. Terminou mesmo, soldado, vamos lá. Aí ele foi lá ver. Quando ele olhou assim por debaixo das grades, tava sujo. Aí disse, soldado, tira tudo e limpa tudo. Eu, sargento, mano, soldado, uma hora. Tive que ir lá fazer tudo direitinho. Aí eu tive que viver o processo, eu tive que limpar, eu tive que arrumar, eu tive que organizar, entendeu? O processo ele não pode ser pulado as etapas, porque se você pular as etapas, você não vai aprender nada na vida. Não vai te fazer forte, vai te fazer fraco. Vai te fazer fraco. Então, quando na segunda vez que ele me pediu para me fazer, eu fiz, então ali eu estava me tornando um homem forte, certo? Porque mesmo que eu tenha perdido aquela sensação do processo da corrida, de ir até onde o tenente ia correr, o capitão, quem fosse que seja, e fosse até onde ele fosse correr e voltasse, né, cara, a sensação quando chega é perfeita. Aqui a gente não pulou nenhum processo, aqui ninguém me deu carona para chegar até o final, aqui ninguém disse, vamos lá e tudo, você vai conseguir, não. O processo, ele é silencioso, né? E
E ninguém vai escutar você falando, ninguém vai escutar seus gritos, seus desesperos. Não, nesse processo. É só você e Deus. Então, o processo ele vai servir não para te matar, não para deixar tu destruído, mas para te fortalecer. Para quando você chegar lá na frente, você sentir aquela sensação e dizer assim, eu consegui. Até aqui Deus tem me ajudado e eu consegui. Então, o processo tem que ser vivido, certo? Você não pode pular a etapa. Lembre, se você pular a etapa do processo, você vai estar voltando a estaca zero. Eu falo isso porque eu sou um cara que não gosto de passar pelo processo, mas hoje eu estou entendendo que eu tenho que passar pelo processo. Dói demais porque um cara que era acomodado, certo? Um cara que era sedentário, certo? Um cara que está procrastinado, e hoje eu não sou isso mais, entendeu? Eu tenho vontade de viver todos os processos da dor. Qual é a dor? É a dor de levantar cedo, é a dor de fazer o que é preciso, entendeu? Se eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me levantar e fazer, certo? E é duro, é ruim, ainda estou no processo, certo? Porque se eu não tivesse no processo, eu não sou um cara mais sedentário, certo? Não sou um cara mais procrastinado, não sou um cara mais acomodado. Mas se eu não estivesse passando pelo esse processo ainda, eu estou aqui, não como um cara já, eu estou com a vida resolvida em questão de passar pelo processo, não. Eu estou como você, certo? Que está começando, entendeu? Ou está querendo começar com as mesmas dificuldades. Porque hoje eu me levanto às 5 horas da manhã para me correr e estou fazendo o que eu preciso. Mas toda vez quando eu vou para aquela caminhada ou para aquela corrida, me dá vontade de desistir, certo? Eu começo já querendo desistir, ou então eu começo já querendo chegar no final. Essa ansiedade, ela mata a pessoa, tanto nos seus sonhos como nos objetivos, porque às vezes você fica só sonhando, certo? Em tá lá na frente que você não se levanta para você viver o processo para chegar até lá, entendeu? Então, eu quero que fique para vocês de lição que o processo ele tem que ser vivido, certo? Você não pode pular etapas. Eu quero saber aí se vocês também estão passando por isso, pelo processo, ou estão passando por alguma situação em que você tem que passar, você não pode pular a etapa. Comenta aí nos comentários, certo? E você que não é inscrito no canal, já se inscreve, certo? Para você ver mais vídeo como esse. E galera, só agradeço e até a próxima.